O casal se separou. Como é que ficam os filhos? Como é que fica a relação do casal com os filhos? Vamos olhar para isso de um ponto de vista energético, de um ponto de vista do próprio relacionamento dessa família que foi desfeita. Meu nome é Jan Deepak. Bem-vindos ao universo dos corpos da alma. O meu trabalho aqui é trazer informação, é sustentar a transição em que vivemos, é dar a minha contribuição para o mundo, para que possamos olhar para a vida e ver o que é, e a partir daí construir uma jornada de cura e transformação para todos nós. Se você está gostando desses vídeos, indique para outras pessoas, transmita essa informação, ajude outros a olharem para o mundo de uma forma nova, uma forma mais ampla, uma forma mais holística, uma forma mais plena. Vamos olhar para isso. Um casal se separou. E aí fica o filho, ou os filhos. Como é que eles ficam? Onde eles ficam? Vamos entender isso. Para que haja filhos, é preciso um casal. Duas pessoas se unem para ter filhos. Veja, podem ser filhos biológicos, adotivos, tipo de casal, não importa. Hoje em dia existem muitas opções e possibilidades. Duas pessoas se juntaram, vivem um relacionamento afetivo e têm filhos, adotados ou não. Beleza, está lá os filhos, está lá toda a história. E aí, esse casal se separa. Vai um para cada lado lá, e o filho fica onde? Vai largar? Não vai. A primeira coisa a ser entendida, se temos um filho, nós temos um vínculo. Esse vínculo não se desfaz. O filho sempre é para toda a vida. Ainda que seja adotivo, temos uma responsabilidade, pelo menos até essa criança, esse filho, ter a própria autonomia, ou por toda a vida, conforme o laço afetivo se permitir. O filho é biológico, a conexão é para toda a vida, impreterivelmente. Não existe a possibilidade de você gerar um filho biológico e esse vínculo se desfazer. Apenas com a morte que esse vínculo se desfaz. Portanto, você gerou um filho com alguém. Você tem um filho para toda a vida. Esse vínculo não se desfaz. Esse filho foi gerado num encontro casual. Você tem um filho e um vínculo permanente com essa criança por toda a vida. Dentro de um plano mais elevado, mas dentro de um plano moral, ético, nesse plano físico, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, criar nossos filhos da melhor forma. Portanto, é olhar dessa forma e olhar esse entendimento. Agora, vamos imaginar que haja um casal que tem um relacionamento estável, afetivo, bacana, e entrou o filho na história. Está lá o filho, nasceu, começou a crescer, tudo bem, e o casal resolve se separar. Vai um para cada lado. Eu quero chamar a atenção aqui para dois aspectos importantes. É fundamental entender isso. Existe o relacionamento do casal, o relacionamento afetivo do casal. Eventualmente, esse relacionamento afetivo gera o filho, ou não. Mas o relacionamento do casal pertence exclusivamente ao casal, o pai e a mãe. O casal. Da forma como isso se estruturar dentro das opções existentes hoje. Não vamos entrar nisso aqui. Apenas entender que o casal, de qualquer que seja, eles têm um relacionamento, e o relacionamento a eles pertence. O filho é responsabilidade de ambos. O filho precisa ser criado.
Criar um filho leva um tempo longo e exige dedicação, amor, afeto, carinho, tudo o que sabemos que um filho precisa. Esse filho não tem nada a ver com o relacionamento dos pais. Bom, ele pode ser fruto desse relacionamento, sim. Houve o relacionamento, houve a gestação e a criança nasceu. Ou houve o relacionamento e adotaram a criança. Em quaisquer dos casos, o relacionamento do casal e o filho não tem vínculo direto. E é preciso entender isso. O relacionamento do casal ao casal pertence. A criança está aqui e ela sempre vai olhar para o casal como uma criança. Ainda que esse casal seja idoso, e ainda que essa criança tenha crescido e se tornada até mesmo idosa, olhando para aquele casal, para os seus pais. Esse relacionamento continua sempre, independente da idade, filho e os pais. Sempre olhar para os pais como filho. A encrenca dos pais, o problema que eles possam ter de relacionamento, a eles pertence. O filho não se mete. Por quê? Vamos citar um exemplo. O casal se separa e um dos filhos o filho fica com um dos dois, e esse com quem convive o filho passa o filho se tornar o confidente do pai ou da mãe. É muito comum essa figura. E enquanto confidente do pai ou da mãe, esse filho muda de posição. Ele deixa de ser filho e se torna o pai ou a mãe. Ocupa uma função que não é dele, dentro dessa conjuntura, dentro dessa estrutura familiar. Portanto, é entender isso e entender que muitos pais usam os filhos para manipular o outro. Fazem fofoca dos pais para o filho, criam intriga e literalmente usam o filho para interferir no outro, para maltratar o outro, para afastar o filho do pai, para punir o pai, para punir a mãe, independente de quem seja. Nesse processo, o filho passa a ser usado, ele se torna uma bola de ping-pong, e a figura de ser o filho que deveria ser protegido por ambos, passa a ser usado no jogo do relacionamento deles. A criança é alçada para dentro do relacionamento do pai e da mãe, do casal, qualquer que seja. Nessa disputa, o filho deixa de ter a função de filho e passa a se tornar o pai ou a mãe de ambos. É uma inversão de valores. E na verdade, poderíamos chamar até de uma desonestidade dos pais usarem o filho para isso. Porém, é preciso entender as limitações dos pais, limitações emocionais que eles possam ter, para não conseguir olhar ou não conseguir separar os seus filhos do relacionamento. Portanto, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, entenda isso. O relacionamento ao casal pertence. O filho, ele apenas é o filho. Os seus pais são idosos e estão brigando. É deles. A história é deles. Eles vivem como eles escolhem. Se você vai ser um confidente lá dentro, se você vai entrar lá no relacionamento deles para tentar resolver alguma coisa, você não vai estar ajudando eles. Você vai estar assumindo o papel deles na vida, invertendo o papel, assumindo o papel deles na tua própria vida. Há uma inversão de valores. Deixe eles com o que a eles pertence. Sim, estão brigando, estão se matando, você vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que afastá-los, apartá-los.
e ver o que eles fazem. Entenda, existe muita interferência. Ah, não, pulou a cerca, foi fazer alguma outra coisa lá, andou com outra mulher, andou com outro homem, tem que separar. A vida é deles. Se eles querem continuar juntos desse jeito ou daqueles, a escolha sempre é dos pais. Você sempre será uma criança pequena em relação aos pais. Com isso, você respeita e honra os pais. Com isso, você respeita a sua vida. Há sequelas, sem dúvida. Crianças que crescem desnorteadas porque fizeram parte desse tiroteio dos pais. Não é legal, não é honesto, não é verdadeiro. A criança precisa de proteção, amor e carinho. Quer os pais estejam juntos ou separados, ofereçam isso aos filhos. E se você, enquanto filho, não recebeu isso, se você esteve no meio do tiroteio, hora de você olhar para isso. Hora de você agradecer a vida que você recebeu dos teus pais, honrar eles por aquilo que eles puderam dar, e eles não puderam dar mais para você, apenas porque eles não tinham o que dar para você. Portanto, é hora de honrarmos o sistema, honrar o pai e a mãe, a energia que nos trouxe até aqui, e seguir nosso caminho em frente. Deixar com eles o que a eles pertence, para que você possa seguir tua vida livre, livre dessas mazelas, para não precisar repetir o mesmo padrão na sua vida. Respire e solte. Tem muito fundamento que eu estou trazendo. Veja se isso reverbera em você. Sinta-se bem-vindo a esse movimento, ao movimento de olhar aquilo que é. Sinta-se bem-vindo aos corpos da alma. Até breve.